Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 71. Leitura do livro O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Conspiração para matar Jesus. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, a chamada Páscoa, e os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como eliminá-lo, pois temiam o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era do número dos 12. Depois de partir, conversou com os sumos sacerdotes e comandantes da guarda sobre como entregaria a eles. Alegraram-se, concordaram em lhe dar prata. Ele consentiu e procurava uma boa ocasião para entregá-lo, longe da turba. Os preparativos para a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, no qual era necessário sacrificar a Páscoa. Ele enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que, ao entrardes na cidade, vos encontrareis com um homem que carrega um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao senhor da casa: O mestre te diz: Onde está o quarto de hóspede, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E aquele homem vos mostrará uma grande sala no terraço, arrumada. Preparai ali a ceia. Ao partirem, encontraram como eles lhe tinham dito e prepararam a Páscoa. A última ceia pascual. Quando chegou a hora, recostou-se os apóstolos com ele. E disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes do meu padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Depois de receber um cálice e dar graça, disse: Tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo, não mais beberei a partir de agora do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Depois de tomar o pão, rendeu graça, partiu-os e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto para minha memória. Do mesmo modo, o cálice erguido, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Todavia, eis que mão daquele que me entrega está comigo sobre a mesa. Porque o Filho do Homem vai ser entregue segundo o que está definido. Contudo, ai daquele homem através do qual está sendo entregue. E eles começaram a debater entre si qual dentre eles estava prestes a fazer isto. O grande servidor. Houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parece ser o maior. Ele lhes disse: Os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós será como o mais novo, e o que comanda como que serve. Pois quem é o maior? O que reclinado à mesa ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Vós sois o que permanecem comigo em minhas provações. Eu também vos disponho o reino, assim como meu Pai o dispõe para mim, para que comais e bebais a minha mesa em meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A predição da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para ajoelhar como o trigo. Eu, porém, roguei para ti, para que não cesse a tua fé, e tu, quando voltares, apoia os teus irmãos. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas ele disse: Pedro,
eu te digo que hoje não cantará o galo até que negues 3 vezes me conhecer. Bolsa, alforje e espada. E disse-lhe, quando vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandália, não sentiste falta de algo? Eles, porém, disseram, de nada. Disse-lhe, mas agora tem bolsa, tomei-a, de forma semelhante também o alforje. E quem não tem, venda a sua veste e compre espada. Pois eu vos digo que é necessário se consumar em mim isto que está escrito. E entre transgressores foi contado. Pois o que me diz respeito tem um fim. Eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. Ele lhe disse, é suficiente. No Monte das Oliveiras. Após sair, segundo o costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes, orai para que não entres em tentação. Ele separou-se deles cerca de um arremesso de pedra, e tendo posto no chão os joelhos, orava, dizendo, Pai, se quiseres afastar de mim esta taça, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes um anjo do céu, que o fortalecia. Estando em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como coágulo de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, dirigiu-se aos discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza. Disse-lhes, por que dormis? Orai para que não entres em tentação. A prisão de Jesus. Enquanto ele ainda falava, eis que surge uma turba. E o chamado Judas, um dos 12, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que sucederia, disseram, Senhor, feriremos com espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelha direita. Em resposta, disse Jesus, permitam até isto, e tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos sumos sacerdotes, comandantes da guarda e anciãos que vieram contra ele. Saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante. Diariamente eu estou convosco no templo, e não estendeste a mão sobre mim, mas esta é a vossa hora e a autoridade da treva. As 3 negações de Pedro. Após prendê-lo, conduziram-no e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Ao acenderem um fogo no meio do pátio interior da residência e sentarem juntos, Pedro sentou-se no meio deles. Certa criada, ao vê-lo sentado junto da luz, fixando-o, disse, este também estava com ele. E ele, porém, negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, tu também és um deles. Pedro, porém, disse, homem, não sou. Transcorrendo cerca de 1 hora, um outro insistiu, dizendo, em verdade, este também estava com ele, pois também é galileu. Disse Pedro, homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E voltando-se, o Senhor fitou Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera, que hoje, antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. E saindo, chorou amargamente. Jesus diante do sinédrio. Os varões que o detinham, açoitando-o, zombavam dele. Após vendá-lo, interrogavam-nos, dizendo, profetiza, quem é que te bateu?
e lhes diziam muitas outras coisas, blasfemando. E quando se tornou dia, reuniram-se o conselho de ancião do povo, sumos sacerdotes e escribas, e o conduziram ao sinédrio deles, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Dize-lhes: Se eu vos disser, não crereis. Se eu vos perguntar, não respondereis. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Disseram todos: Então tu és o Filho de Deus? Ele disse para eles: Vós dizeis que eu sou. Eles, porém, disseram: Por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos ouvimos esta boa dele. Para finalizar, deixo aqui a mensagem de Alcione do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Muita paz para todos. Feliz Natal, meus amigos.